18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. A partir de agora, as principais notícias do dia você confere em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021 e vamos juntos, hein? Vamos com você até às 7 da noite. Não é isso, Karime Leão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado na programação aqui da 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. 6h01. Boa noite. 18 horas. Ainda temos o circo, né, Karime Leão? Passei cortesia. batido. Temos cortesia para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Interage com a gente, comente as nossas reportagens, que no fim do programa vou sortear são 2 ingressos para 2 pessoas, ok? Um par de ingressos para 2 pessoas. Agora sim, 6h02, boa noite. 18 horas. Olha aí, esses são os destaques de hoje no 18 horas. A Procuradoria-Geral da República acusa diretamente o governador Wilson Lima de atuar para impedir e atrapalhar as investigações da Polícia Federal no caso da compra dos ventiladores pulmonares de uma loja de vinhos. Nosso jornalismo fala direto de Brasília sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje na CPI da pandemia no Senado Federal. E a crise de oxigênio no Amazonas foi um dos assuntos em destaque. E hoje também aqui no 18 horas, o relatório da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas vai ser encaminhada para a CPI da pandemia no Senado Federal. E no meio da maior crise sanitária da história, o governo do Amazonas vai gastar cerca de 8 milhões de reais em propaganda do Detran Amazonas. É nosso destaque também hoje. Manaus já enfrenta a segunda maior cheia da história. De ontem para hoje, o nível das águas do Rio Negro subiu mais 3 centímetros e atingiu a marca de 29 metros e 77 centímetros. 18 horas. Bom, a partir de agora, as principais notícias do dia, os destaques do dia para você nessa quarta-feira. Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e hoje foi o dia mais esperado e considerado também o mais importante até agora da CPI da pandemia no Senado Federal. Quem pôde acompanhou o depoimento do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Afinal de contas, um dos pontos centrais do depoimento de hoje foi a crise no abastecimento de oxigênio medicinal no Amazonas em janeiro deste ano. Carlão, e logo no início, Pazuello declarou missão cumprida quando foi questionado sobre o motivo de sua demissão frente ao Ministério da Saúde. O ex-ministro seguiu respondendo os questionamentos, apesar das contradições, e ele falou bastante, mesmo tendo habeas corpus que lhe deu o direito de não responder em casos que ele poderia se autoincriminar. E sobre a crise de oxigênio enfrentada em Manaus em janeiro deste ano, o ex-ministro declarou que se antecipou a crise em Manaus e que, em parte, o estado do Amazonas agiu de forma atrasada. Pazuello afirmou ainda na CPI do Senado que o estoque de oxigênio hospitalar em Manaus ficou negativo apenas durante 3 dias em janeiro. E foi exatamente essa fala que gerou revolta de senadores na comissão. O senador Eduardo Braga disse que o ex-ministro estava mentindo e que a falta de oxigênio durou muito mais. E por falar mais sobre o assunto, sobre os trabalhos da CPI na pandemia lá no Senado Federal, vamos conversar ao vivo com o nosso correspondente direto de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Você acompanhou tudo e foi uma confusão danada, afinal de contas, o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello foi suspenso, né? Por uma questão de ordem, o Senado Federal, alguns senadores tiveram que votar lá, o que acontece todas as quartas-feiras, e nesse inteirinho aí, nessa pausa do cafezinho, parece que o ministro Eduardo Pazuello passou mal, foi atendido pelo senador que também faz parte lá, o Otto Alencar, né? Que também faz parte, está nos trabalhos da CPI. O Otto Alencar disse que foi uma queda de pressão, ajustou tudo, que ele poderia voltar para o depoimento, mas o senador Omar Aziz
achou por bem suspender a sessão. E a caminho, da saída, o ex-ministro Eduardo Pazuello disse que não tinha passado mal. Enfim, o fato é que a sessão foi suspensa e ficou marcada para amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Não é isso? Muito boa noite, Carlos Eduardo. É muito assunto para a gente falar hoje. Pois é, Karine. Tudo bem com você? Boa noite, Carlão. Boa noite. Olha, essa cena, eu não vou dizer nada, porque eu posso estar, falando mal do ministro. Vai que ele passou mal mesmo. Diz que foi uma síncope nervosa. Ele foi atendido pelo senador Otto Alencar, que é membro da CPI. Ele é ortopedista, mas foi lá ajudar o depoente que passou mal. Lembrando que o general Pazuello, há um tempo atrás, ele disse que teve contato com pessoas que tinham Covid e recebeu ministros em casa. Estava em quarentena. Então, eu acho que a verdade não está muito ao lado dele. Não podemos confiar no ministro general Pazuello, porque hoje o depoimento dele teve muita mentira, não é verdade? Muitas falas dele, muitas falas contraditórias, que levaram o relator da CPI, Renan Calheiros, dizer que vai ter que contratar uma agência para fazer a checagem das informações que ele deu durante o dia de hoje. Foram 6 horas de depoimento e 6 horas de informações truncadas e contraditórias. Inclusive a situação que aconteceu em Manaus. Foram pelo menos 2 horas de debate falando sobre a crise, a tragédia que aconteceu em Manaus. O general Pazuello se contradisse quando ele recebeu a informação do governo do estado, quando tomou atitude, quanto tempo que durou a crise, em que momento que o ministério passou a agir. Ou seja, ele simplesmente jogou ainda mais coisas no ventilador. Ele deixou a situação ainda mais complicada. E eu acho que ele passou mal, mas também por uma questão estratégica, porque é preciso colocar a bola no chão, porque ele embaralhou o jogo. Então, ele precisa, os senadores da oposição e os senadores independentes precisam agora reunir a papelada, rever as questões novamente, para refazer as questões, as perguntas de uma forma contundente, para que o ex-ministro da Saúde possa ser inquirido ali de uma forma mais incisiva, porque hoje ele foi tangencial, como diz o senador, ou seja, ele saiu o tempo todo, ele fugiu o tempo todo. Sobre a questão de Manaus, ele falou que ficou sabendo da crise do oxigênio, que já estava forte, a Covid já estava muito forte no sistema de saúde, já estava colapsando o sistema de saúde. Segundo ele, a crise ele ficou sabendo no dia 10 de janeiro. Olha a cronologia da coisa. Quando ele soube no dia 10, quando ele estava em reunião com o governador Wilson Lima e com o secretário de saúde Marcelo Campelo. Os dois já estão com requerimento de convocação para a CPI da Covid. No mesmo dia, ele viajou para Manaus, segundo ele. No dia seguinte, no dia 11, ele instalou um centro de comando e controle com a administração dele para a situação. E no dia 12, segundo ele, as aeronaves das forças da Força Aérea começaram a chegar em Manaus levando oxigênio. Acontece que essas datas contradizem com os depoimentos que ele deu, inclusive na investigação que está sendo feita pela AGU, Advocacia Geral da União. Ele afirmou que ficou sabendo dessa crise no dia 8. E quando ele a informação chegou até ele ali pela senadora Elisiane Gama, ele acabou admitindo que realmente foi no dia 8. Ou seja, já foi um ponto polêmico nessa questão. O senador Eduardo Braga, nós temos um trechinho para passar para vocês, da fala do senador Eduardo Braga, antes de começar essa questão a questão da crise em Manaus. Ele falou sobre as vacinas, que foi muito importante, eu queria passar para vocês. Vamos lá. O senador, ele falou sobre a questão das vacinas, a falta de compromisso do ex-ministro na questão da busca das vacinas. Depois a gente segue falando da crise em Manaus.
Vossa Excelência assumiu o Ministério da Saúde com 15.633 mortes no Brasil. Deixou o Ministério da Saúde 10 meses depois, o Brasil com 298.843 mortes. E, senhor presidente, triste dizer, hoje os números mostram 439.050 brasileiros mortos pelo Covid. Ora, ministro, se Vossa Excelência tem na sua agenda diretor de empresa de venda de vacina, isso é obrigação de Vossa Excelência como ministro tratar de compra de vacina para salvar a vida de brasileiro. Não tem que haver nenhuma vergonha, senador Humberto Costa, se isso existe. O ruim é o senhor vir aqui à comissão dizer que na qualidade de ministro não tratou de compra de vacina, quando nós precisamos de vacina para salvar vidas. Quando uma das razões dessa CPI existir é para resolver o problema de vacina. Não é crime, ministro da Saúde, sentar com a diretoria da Pfizer, sentar com a diretoria da Sinovac, sentar com a diretoria da Covaxin, sentar com quem quer que seja para comprar vacina para salvar vidas. Portanto, se a senadora Elisiana trouxe a agenda de Vossa Excelência e lá consta, eu ia fazer uma pergunta a Vossa Excelência, porque se Vossa Excelência dissesse que era mentira, eu ia lhe dizer, ministro, eu não consigo entender. O senhor, como ministro da Saúde, tendo assumido o ministério com 15.633 mortes, mais de 200 mil pessoas morreram na sua gestão e o senhor não estava priorizando compra de vacina? Como? Daí você acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, que é membro da CPI da pandemia lá no Senado Federal, ele falando sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Está ele lembrando o número de mortes atuais, o número de mortes de quando o ex-ministro assumiu a pasta e questionando sobre a compra das vacinas, não é, Carlos Eduardo? Exatamente. E voltando à questão sobre Manaus, que teve essa contradição com relação às datas, e essa questão das datas é muito importante que ele fale dessa cronologia, conte isso no depoimento à CPI, porque isso pode comprometer o governo do estado do Amazonas. Em que momento que houve a comunicação com o governo do estado? Outro ponto que o senador pegou ali, o ex-ministro Eduardo Pazuello, foi a questão do avião da Força Aérea Americana que estava parado e podia ter ido à Venezuela pegar oxigênio lá na Venezuela, quando aquele país se ofereceu prontamente em ajudar o estado do Amazonas. Então ele falou sobre o depoimento anterior de ontem do ex-ministro Ernesto Araújo, que admitiu que o Ministério sabia, mas não fez, não tomou atitude de mobilizar esse avião da Força Aérea Americana para buscar o oxigênio lá na Venezuela e trazer para o Amazonas de avião. Se tivesse trazido de avião e não por estrada, como ocorreu, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Vamos ouvir mais esse trecho do senador Eduardo Braga. O ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou categoricamente que os Estados Unidos da América disponibilizou um avião equipado para transportar oxigênio e que pediu as especificações do governo do estado do Amazonas, aguardou 1, 2, 3 dias, não recebeu as especificações para informar o governo americano e que o Ministério da Saúde também não deu essas informações. Então, o que nós gostaríamos de entender, porque muitas pessoas morreram, se o Ministério da Saúde não deu essas informações ao Itamaraty e por que o governo do estado não entregou essas informações que levaram a mais de 1.600 pessoas a morrerem no estado do Amazonas. Seguimos acompanhando aí a fala do senador Eduardo Braga na CPI da pandemia do Senado Federal. E nesse trecho ele fala especificamente da crise de oxigênio enfrentada aqui no estado do Amazonas em janeiro deste ano. Carlos Eduardo, foi tensa, né, essa participação do senador Eduardo Braga? E a gente continua com ele, vamos continuar pegando outras falas com ele, porque ele fala de pontos que foram graves.
pontos que foram que mostram falhas graves cometidas, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do Amazonas. Vamos a mais uma fala do senador Eduardo Braga, que ele fala sobre ele cobra agora o ex-ministro da Saúde sobre as falhas de comunicação entre o governo federal e o governo do Amazonas. Ele quer saber de onde partiu o problema. Vamos ouvir. Como eu ia falando, eu peço apenas para repor os 15 minutos, senhor presidente, porque eu sequer comecei ainda a falar. Mas, senhor ministro, eu, lamentavelmente, vou lembrar números tristes. Vossa Excelência assumiu o Ministério da Saúde com 15.633 mortes no Brasil. Deixou o Ministério da Saúde 10 meses depois, o Brasil com 298.843 mortes. E, senhor presidente, triste dizer, hoje os números mostram 439.050 brasileiros mortos pelo Covid. Ora, ministro, se Vossa Excelência tem na sua agenda diretor de empresa de venda de vacina, isso é obrigação de Vossa Excelência, como ministro, tratar de compra de vacina para salvar a vida de brasileiro. Não tem que haver nenhuma vergonha, senador Humberto Costa, se isso existe. O ruim é o senhor vir aqui à comissão dizer que na qualidade de ministro não tratou de compra de vacina, quando nós precisamos de vacina para salvar vidas. Quando uma das razões dessa CPI existir é para resolver o problema de vacina. Não é crime, ministro da Saúde, sentar com a diretoria da Pfizer, sentar com a diretoria da Sinovac, sentar com a diretoria da Covaxin, sentar com quem quer que seja para comprar vacina para salvar vidas. Portanto, se a senadora Elisiana trouxe a agenda de Vossa Excelência e lá consta, eu ia fazer uma pergunta a Vossa Excelência, porque se Vossa Excelência dissesse que era mentira, eu ia lhe dizer, ministro, eu não consigo entender. O senhor, como ministro da Saúde, tendo assumido o ministério com 15.633 mortes, mais de 200 mil pessoas morreram na sua gestão e o senhor não estava priorizando a compra de vacina? Como? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é se o senhor concorda que se não houvesse faltado oxigênio no Amazonas, vidas teriam sido salvas. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, senhor ministro, a quem o senhor então atribui a responsabilidade de falta de oxigênio no Amazonas? A empresa? A sua equipe? Já que o senhor disse ainda há pouco que agiu rápido e que fez tudo a seu alcance. Portanto, eu quero ouvir de Vossa Excelência, porque não é possível nós, brasileiros, estarmos vendo o que está acontecendo e ficarmos aqui num discurso negacionista, se é cloroquina, se não é cloroquina. Eu não quero saber se é A, se é B ou se é C. O que eu quero saber é como nós salvamos vida. Como é que nós estancamos essa mortandade no país? Porque não é natural. Porque não é normal o volume de mortos. Eu tenho 60 anos, ministro. Eu não imaginei que aos 60 anos de idade, às vésperas dos meus 40 anos de vida pública, eu estivesse testemunhando e vivenciando o que eu tenho vivenciado. Quarta pergunta. Quem autorizou a desativação do hospital de campanha Newton Lins em Manaus? Ele foi desativado, senhor relator, em julho de 2020, logo ao cabo da primeira onda. E como todos sabemos, não foi apenas o hospital de campanha do Amazonas que foi desativado.
Nós tivemos em várias capitais brasileiras, em vários estados brasileiros, redução de leitos de UTI. É verdade. Portanto, a quinta pergunta, Vossa Excelência. Com relação à questão da má gestão dos leitos da UTI, das UTIs, a quem e a que Vossa Excelência atribui a redução e o fechamento dos hospitais de campanha e dos leitos de UTI pós primeira onda, se o Ministério da Saúde sabia ou não da existência e da possibilidade da segunda onda. Sexta pergunta. O aplicativo Tratikov. O aplicativo Tratikov, senhor ministro, está na TV Brasil, com propaganda oficial, no dia 19 de janeiro de 2021, na minha cidade, na cidade de Manaus, como recomendação, presidente Omar. Senador Eduardo. Bom, e esses foram os questionamentos do senador Eduardo Braga lá na CPI da pandemia do Senado Federal, feitos ao ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. E esses questionamentos não foram respondidos, foram porque a sessão foi adiada, foi suspensa e a sessão vai ser retomada amanhã a partir das 9h30 da manhã e justamente com esses questionamentos do senador Eduardo Braga. Carlos Eduardo, exatamente isso, não é? Exatamente. Muitas dessas perguntas não foram respondidas. Só a questão do Tratikov, o ex-ministro afirmou que esse era um aplicativo em teste. Mas não é isso que o Brasil estava vendo quando toda a publicidade estava sendo feita pela TV Brasil. O Tratikov é um aplicativo que orienta para o tratamento precoce com o uso da cloroquina e da ivermectina, 2 medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19. O general Pazuello, durante a fala dele, vamos frisar esse ponto, que ele usou o tom dele provocativo, Karine. Ele não teve o tom cortês, não foi humilde, tratou ali de igual para igual com os senadores. Em alguns momentos ele falou que o Renan Calheiros estaria conduzindo as perguntas, conduzindo o debate, enfim. Mas o general Pazuello, ele garantiu, segundo ele, que as medidas do Ministério da Saúde foram executadas e jogou no colo do governo do Amazonas a responsabilidade pela falta de comunicação durante a crise do oxigênio. Segundo ele, faltou alerta por parte do governo do Amazonas. Vamos ouvir esse trecho. Quando nós entramos com bastante força. Chegamos no dia 10, no dia 11 abrimos o Centro Integrado de Coordenação e Controle e já na sequência, no dia 12, já começaram a chegar as aeronaves trazendo mais oxigênio. E só uma dúvida, por favor, interrompendo. A competência para fornecimento de oxigênio era de quem? Do Estado. Isso. E faltou alguma coisa por parte do governo federal para assessorar, apoiar? Não, nada. Não, olha só, é preciso compreender a missão do Ministério. A missão do Ministério, programa, coloca recurso e essa é a lógica. A execução plena é do Estado e do município. Isso não há essa discussão. Quando nós fomos a Manaus, era porque nós estávamos vendo que a situação não estava boa. Nós não sabíamos ainda de oxigênio. No momento que eu soube de oxigênio, eu já comecei a agir. Imediatamente. E daí o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia lá do Senado Federal. Carlos Eduardo, era o que todo mundo queria saber, né? Se o governo federal agiu tardiamente nessa crise de oxigênio. Esse que é o ponto, né, Karine? Porque ele fala dessa cronologia dos fatos na versão dele, mas o governo do Amazonas conta outra história.
ele fala uma outra trajetória de datas e diz que o governo federal falhou da parte dele nesse apoio com a questão tanto do fornecimento de oxigênio e apoio à empresa White Martins, que estava com essa crise, né? Com essa exaustão na demanda de oxigênio para todo o estado por causa do recrudescimento da pandemia. Tem um ponto que eu separei também para vocês sobre a fala do general Pazuello, que ele atribui essa questão. Ele pergunta, faltou o aviso do governo. Vamos ouvir essa última parte, retranca 5. Eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram executadas, todas executadas. Com relação a situação específica do Amazonas em termos de logística e a resposta, o tempo de resposta a partir de acionamento de força aérea, barcos da marinha e civis, em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos. Agora, ministro, a resposta é, se nós tivéssemos sabido antes, poderíamos ter agido antes. Bom, aí você acompanhou mais um trecho do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em depoimento hoje à CPI da pandemia no Senado Federal, Carlos Eduardo. Ou seja, agora, como a sessão foi suspensa, a gente fica aí para a seguir cenas dos próximos capítulos que voltam amanhã a partir das 9h30. Exatamente, Karine. Eu estou acompanhando aqui pelo aplicativo Humano toda a programação da Rádio Mix. E eu estou vendo os comentários das pessoas. Algumas pessoas que se solidarizam com a questão da pandemia, que perderam pessoas, mas tem outras pessoas que falam que a CPI é um mimimi. Eu discordo, porque é nessa CPI que a sociedade está tendo a oportunidade de ver algumas versões dessa história, e é uma grande novela, essa questão da pandemia, da gestão da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Porque não deveria ser uma ação centralizada, coordenada entre a União, Estados e municípios de uma forma centralizada. O STF nunca proibiu isso. O governo é que falhou nas comunicações e o Estado também falhou para com o governo federal. Eu espero que essa questão da CPI possa trazer verdades e não como o general Pazuello, ele agiu como foi hoje. Hoje o general Pazuello, militar da ativa, ele deveria honrar sua farda e falar a verdade, o problema que aconteceu. A questão é que ele tergiversou, ele se contradisse, deu informações truncadas justamente para ganhar tempo. E essa suspensão da sessão é uma questão estratégica justamente para que possamos colocar as cartas na mesa novamente e redistribuir o jogo para que os senadores possam ter outras informações para fazer uma espécie de contraponto do depoimento dele. Afinal de contas, ele assegura como se o Ministério da Saúde estivesse completamente certo e o governo do Estado estivesse completamente errado. Então, mas o governo do Estado falhou e ele assegura isso, que o Estado falhou, para proteger. Ele fala isso na tentativa de proteger o presidente. E agora, ele está saindo desse depoimento de hoje, saindo como uma figura de omisso. E esperamos que amanhã esse jogo possa virar em razão da sociedade. Karine. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, trazendo para a gente as informações, os detalhes da CPI, dos trabalhos de hoje da CPI da pandemia no Senado Federal. Boa noite. Um abraço, Karine, um abraço, Carlão, um abraço a todos que estão no aplicativo Humano acompanhando a gente. Tchau, tchau. 6h29, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda hoje aqui no 18 horas, hein? No meio da maior crise sanitária da história, o governo do Amazonas vai gastar cerca de 8 milhões de reais em propagandas do Detran Amazonas. Daqui a pouquinho, você confere depois da primeira da playlist. Mix. Agora a previsão do tempo, hein? Para esta noite de quarta-feira e também madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 29 graus, a máxima não deve passar dos 20... A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 98%. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Boa noite. Mix. Olha, ainda falando de comissão parlamentar de inquérito, o relatório da CPI da Saúde do Amazonas vai ser encaminhada para a comissão do Senado que investiga o governo federal na condução da pandemia da Covid-19. E no documento de 214 páginas consta um escândalo da compra de ventiladores mecânicos na loja de vinhos, irregularidades envolvendo a empresa Norte Serviços Médicos e outras empresas do ramo, fraude em serviços de lavanderia e no programa Anjos da Saúde, irregularidades envolvendo o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e o Hospital Delfina Aziz, entre outros. Vamos conferir agora mais detalhes na reportagem de Odinei Araújo. Último item do parecer da Procuradoria-Geral da República com o título do crime de embaraço às investigações, o governador Wilson Lima e o ex-secretário executivo de saúde, João Paulo Marques dos Santos, são acusados de embaraçarem a investigação de infrações penais que envolvia a organização criminosa, como tem sido denunciado o grupo envolvido nas negociações da compra dos 28 ventiladores pulmonares inadequados para pacientes com Covid-19. Esses aparelhos foram comprados em uma loja de vinhos por quase 3 milhões de reais, valor muito superior ao negociado pelo próprio Ministério da Saúde. De acordo com a PGR, o governador do Amazonas e João Paulo adulteraram o documento da compra. Há indícios de que o processo estava sendo montado no dia 24 de abril do ano passado, 16 dias após o pagamento já ter sido efetuado, o que ocorreu no dia 8 de abril, à empresa FJAP. A adulteração no documento, segundo a denúncia da Procuradoria, foi supervisionada pelo próprio Wilson Lima através de mensagens via WhatsApp. A Procuradoria-Geral da República também denuncia o governador do Amazonas e João Paulo de coagirem servidores como a ex-secretária executiva da Suzan, Dayana Mejia, para maquiarem o documento da compra dos ventiladores que seria encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. As mensagens trocadas entre o Wilson Lima e João Paulo, segundo a denúncia, confirmam o depoimento de Dayana Mejia à Polícia Federal. De acordo com o deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, essas denúncias da PGR vieram à tona por intermédio da CPI da Saúde, que ouviu de servidores da Secretaria de Saúde do Amazonas que houve realmente fraude em documentos da compra dos ventiladores. O que falou realmente a PGR, nós sabíamos. Alcineide chegaria o governador. Alcineide pediu para falar de novo pela segunda vez. O depoimento seria na sexta-feira e na quinta federal prendeu a mesma. E ela falou o seguinte: qual é o motivo de escutá-la de novo? Chega no 01. Aí, esta casa não leva em consideração aquilo que a própria CPI apurou da Assembleia Legislativa? O Wilker Barreto lembrou ainda aos deputados do Amazonas que a CPI da Saúde tem mensagens do governador Wilson Lima mandando fraudar também documentos do Hospital de Campanha Newton Lins e que, apesar de todas essas informações, a Casa Legislativa ignorou, o que a PGR levou à Justiça Federal. Nós temos a transcrição de conversa de um governador pedindo para se burlar o projeto do Hospital de Campanha Newton Lins. Esta casa não dá um passo na direção de se investigar o dinheiro público. O que acontece hoje, deputado Demilson, é que após uma denúncia grave de formação de quadrilha, nós não vamos avançar com o processo de impeachment de um governador e vice denunciados formalmente por organização criminosa.
Na Assembleia Legislativa do Amazonas, existem 7 pedidos de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho, todos desse ano e todos engavetados pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade. Quanto ao pedido para investigar os gastos do governador Wilson Lima na CPI da pandemia até agora, apenas 4 deputados assinaram o requerimento: Dermilson Chagas, Wilker Barreto, delegado Péricles e deputada Nesme Aziz. Para ser instalada ainda é preciso mais 4 assinaturas. Odinaia Araújo para o 18 horas. E a gente acompanhou aí a reportagem sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República no caso do superfaturamento da compra de ventiladores pulmonares inadequados para o tratamento de pacientes graves de Covid-19 no Amazonas e que acusa o governador Wilson Lima de atuar para impedir e atrapalhar as investigações. Bom, são vários crimes que o governador é acusado e, se condenado, pode pegar até 17 anos de prisão, além, é claro, da perda do mandato. Vale lembrar que essa denúncia de compra fraudada e superfaturada de ventiladores pulmonares em loja de vinhos foi levantada e noticiada em primeira mão pelo jornalismo do 18 horas. E essa informação de que o governador tentou atrapalhar as investigações está na denúncia da Procuradoria-Geral da República entregue ao Superior Tribunal de Justiça. E o nosso jornalismo teve acesso com exclusividade ao texto da denúncia que estamos divulgando ao longo dos últimos dias. Amanhã temos mais novidades a respeito dessa história. Ok, Karime, agora nós vamos rodar a matéria com o relatório da CPI da Saúde do Amazonas, que vai ser encaminhada para a comissão do Senado que investiga o governo federal na condução da pandemia da Covid-19. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Odinaia Araújo. A pressão de alguns senadores para convocar o governador do Amazonas, Wilson Lima, para depor na CPI do Senado, para responder, entre outros assuntos, sobre a compra superfaturada de ventiladores pulmonares inadequados para pacientes de Covid, denunciada na CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, empolgou os deputados que integraram a comissão no Estado. O deputado delegado Péricles informou ontem, às 18 horas, que vai encaminhar o relatório final da CPI da Saúde para a CPI da Covid-19 no Senado Federal. A informação foi confirmada menos de 24 horas depois do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhar para a CPI do Senado denúncia contra 5 governadores, dentre eles o Wilson Lima. A CPI da Saúde no Amazonas ainda colhe seus frutos, sim. Veio o encaminhamento à CPI no Senado pela Procuradoria-Geral da República dos casos dos respiradores e do Hospital de Campanha, ambos investigados pela CPI da Saúde, nos traz um sentimento de missão cumprida, que realizamos o nosso papel como parlamentar. E digo mais, a CPI da Saúde também encaminhará à CPI do Senado o relatório final da nossa CPI para auxiliar nas investigações. Chega de esquemas corruptos na saúde do nosso Estado. A data da entrega do relatório ainda não foi divulgada, mas o delegado Péricles pretende entregar o documento de 214 páginas pessoalmente ao presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz. A investigação ocorrida ano passado trouxe à tona escândalos envolvendo o governo do Amazonas, como a compra superfaturada dos 28 ventiladores pulmonares inadequados para pacientes da Covid, além de irregularidades envolvendo empresas médicas como a Norte Serviços Médicos, fraude em serviços de lavanderia, que recebeu pelo pagamento de 3 toneladas de roupa em um momento em que o Hospital de Campanha só tinha 5 pacientes. Também constam no relatório acusações de fraude no programa Anjos da Saúde, irregularidades envolvendo o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e o Hospital Delfina Aziz, entre outros. O documento da CPI da Saúde também endossou as investigações do Ministério Público e a denúncia da Procuradoria-Geral da República feita ao Superior Tribunal de Justiça. Na denúncia da PGR, o governador do Amazonas é apontado como chefe de uma organização criminosa, da qual faziam parte o vice-governador Carlos Almeida Filho e outros servidores do Estado, além de empresários. Segundo a PGR, essa organização criminosa tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da
da pandemia, como os ventiladores pulmonares. No dia 2 de junho, a denúncia contra o governador Wilson Lima, no caso desses ventiladores superfaturados, entra na pauta do STJ. A sessão da corte, que vai decidir se aceita a denúncia, deve ocorrer por videoconferência às 14 horas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje, mais uma vez, os trabalhadores do sistema de transporte coletivo de Manaus paralisaram as atividades, prejudicando os usuários em vários bairros de Manaus. E o movimento foi deflagrado por um grupo de rodoviários que é oposição ao atual presidente do sindicato, Givancir de Oliveira. A repórter Júlia Gomes tem mais informações. Motoristas e cobradores do transporte rodoviário de Manaus paralisaram parcialmente as atividades na tarde desta quarta-feira em alguns pontos da cidade. Entre eles, o centro da capital, as rotatórias da Bola da Suframa e da Feira do Produtor e a ponte sobre o Rio Negro. Houve manifestação também na entrada do terminal de integração da Constantino Neri. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o ato desta quarta-feira não foi organizado pelo Sindicato dos Rodoviários. Segundo informações, o movimento grevista é organizado por grupos de trabalhadores que fazem oposição ao presidente do sindicato da categoria, Givancir Oliveira. O movimento foi liderado pelos próprios profissionais do volante e cobradores, que estão reivindicando aumento de salários, pagamento de benefícios e a vacinação em massa da categoria, como explica Luiz Carlos, representante do Sindicargas, um dos líderes da paralisação. Em primeiro lugar, para motorista e cobrador, reajuste de salário, que 3 anos vai fazer que não recebe reajuste de salário, férias atrasadas, cesta básica atrasada, ticket de alimentação atrasado, tudo isso está levando a acontecer esse movimento aí. Se o prefeito intervir, a gente agradece a ele. A questão da vacina é linha de frente motorista e cobrador. São linha de frente, a questão da vacina. O reajuste do salário do motorista e cobrador vai fazer 3 anos que não tem. E os empresários não querem dar. Os empresários recebem quase 25 milhões de subsídio do diesel da prefeitura. E mesmo assim, insistem em dizer que não tem condições de dar o reajuste de salário para os trabalhadores. Ainda segundo Luiz Carlos, desde março a categoria tenta negociar com os empresários, mas sem sucesso. Ele ainda afirma que enquanto o problema não for solucionado, haverá paralisação diariamente na cidade e pede que o prefeito Davi Almeida possa intervir junto aos trabalhadores e os empresários. Ele pode intervir no sistema de transporte, junto com o representante do sistema, para dar o reajuste do salário. É muito fácil, o prefeito é só suspender o subsídio de quase 25 milhões e falar aos empresários que só repassa quando der o aumento de salário dos motoristas, quando pagar férias atrasadas, quando pagar salário atrasado. Enquanto isso, vai ter greve e quadros todos os dias na cidade de Manaus. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Manaus já enfrenta a segunda maior cheia da sua história. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Economia. Bem, agora nós vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial operou em alta nesta quarta-feira com a média de mais 0,35% e está cotado a R$ 5,27. O euro também operou em alta de 0,30% e está cotado a R$ 6,44. A moeda virtual Bitcoin também segue em alta de 0,3%, cotada a R$ 218.503. O valor da arroba do boi hoje é de R$ 306,55. E aqui em Manaus, a cesta básica com 13 itens está em torno de R$ 65. A caixa de ovos com uma dúzia está sendo comercializada à média de R$ 9,00. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,93% em março. Foi a maior alta para o mês desde 2015. Os principais impactos vieram dos aumentos nos preços de combustíveis, 11,23%, e do gás, o botijão de gás, com 4,98%. E hoje de tarde, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, operava em queda média de 0,19%, atingindo 122.659,65 pontos. E a Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira a segunda parcela auxílio emergencial para trabalhadores
trabalhadores nascidos no mês de março. Também foi liberada hoje a segunda parcela para beneficiários do programa Bolsa Família, com o número de inscrição social de final 2. Também foi liberada a segunda parcela, né, Carimilão, dos beneficiários do programa. E o dinheiro pode ser usado, inclusive, para compras e pagamentos por meio de contas digital no aplicativo Caixa Tem, mas o saque só vai estar disponível no dia 2 de junho. 18 horas. E Manaus já enfrenta a segunda maior cheia da história. De ontem para hoje, o nível das águas do Rio Negro subiu mais 3 centímetros e atingiu a marca de 29 metros e 77 centímetros, igualando a segunda maior cheia que foi registrada em 2009. Vamos aos detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A cheia de 2021 já está entre as 3 maiores da história do Amazonas. Isso porque nesta quarta-feira o nível do Rio Negro em Manaus alcançou 29 metros e 77 centímetros. Isso iguala a segunda maior enchente da história, registrada em 2009. Mas a previsão é que a cheia deste ano ultrapasse todos os recordes na capital. Isso porque o comportamento de subida do rio segue ativo, se aproximando da marca de 2012, quando o nível do Rio Negro chegou a 29 metros e 97 centímetros. Essa foi a maior cota já registrada desde 1902, quando iniciou a medição no porto da cidade. Com a cota desta quarta, o Rio Negro em Manaus está a 20 centímetros de atingir a marca histórica registrada no dia 29 de maio de 2012. Nesta semana, o nível do rio tem subido em média de 2 a 3 centímetros por dia. E se continuar nesse ritmo, em menos de uma semana poderá alcançar e até ultrapassar a cheia daquele ano. A previsão do Serviço Geológico do Brasil é de que neste ano de 2021, o nível do rio chegue até a 30 metros e 35 centímetros. A pesquisadora em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe, explica que a chuva que cai em toda a bacia do Rio Negro e também na bacia dos Solimões acaba influenciando o nível do rio em Manaus, e a ocorrência de chuvas em grande quantidade desde o começo do ano e o fenômeno Laninha estão entre as razões para a atual cheia histórica. O que a gente observa é que desde o começo do ano, principalmente no mês de janeiro, foi observada uma grande quantidade de chuvas que caiu ali na região das cabeceiras e também da própria bacia de drenagem, tanto do Negro quanto dos Solimões. Então, os níveis dos rios em janeiro subiu muito mais rápido do que deveria normalmente, conforme o esperado para essa época do ano. De lá para cá, em nenhum momento a gente observou uma estabilização desses níveis de chuva e principalmente a gente não observou nenhuma época de chuva muito abaixo do esperado. Então os níveis que começaram o ano muito alto, eles se mantiveram altos até hoje. Inclusive na Bacia do Negro, a chuva foi observada acima do volume médio, que a gente chama de climatologia, né? Que é o volume médio de chuvas esperado para o período, ao longo do ano todo, desde janeiro até agora. Então isso vem contribuindo para essa grande quantidade de águas que chega agora a essa região central da Bacia Amazônica, causando todos esses problemas relacionados à inundação. Dos 62 municípios do Amazonas, 68 já foram atingidos pela cheia. Segundo a Defesa Civil do Estado, 25 deles estão em situação de emergência, 18 de transbordamento, 9 em alerta e 6 em estado de atenção. O número de pessoas afetadas até o momento é de mais de 414 mil pessoas, totalizando mais de 103 mil famílias atingidas. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. No meio da maior crise sanitária da história, o governo do Amazonas vai gastar cerca de 8 milhões de reais em propagandas do Departamento de Trânsito do Estado, o Detran Amazonas. Mais detalhes sobre esse assunto vamos conferir agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Publicidade Limitada venceu a licitação do Detran Amazonas e ganhou um contrato de 8 milhões de reais para fazer propaganda do órgão. O print da tela do sistema e-compras mostra a inserção de dados no sistema feito pelo Detran, com todas as suas informações como o vencedor, o valor e também o número do contrato. No mesmo dia, foi publicada uma nota de empenho à Terra no valor de 1,33 milhões, com pagamento de mais
36 milhões de reais, segundo o portal da Transparência. A gestão do governador Wilson Lima é a que mais gastou recursos em propaganda via a Secretaria de Comunicação do Estado. Em toda a história do Amazonas, foram 69 milhões em 2019, 123 milhões em 2020 e com 36,8 milhões em 2021 até esta semana, o total chega a 228,8 milhões de reais. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, esses gastos são incompreensíveis. Quero dizer de uma forma bem clara, a Secretaria de Comunicação, que é para o estado todo, tem 3 empresas de publicidade que fazem propaganda do governo do estado. Para que os outros órgãos precisam disso? É de causar estranheza, é para chamar a atenção de órgãos como o Detran, gastando 8 milhões, como o órgão COSAMA, gastar 4 milhões. É incompreensível. Eu espero que o Ministério Público, como Tribunal de Contas, enxergue e analise essas prestações de conta do governo. 3 empresas que gastam mais de 150 milhões de reais. Para que os outros órgãos precisam disso? A Terra também está concorrendo à licitação da verba publicitária da Secretaria de Comunicação do Estado, que este ano já empenhou mais de 51 milhões e já pagou quase 37 milhões de um orçamento inicial de 84 milhões em 5 meses. O deputado estadual Serafim Correia também discorda desses valores já pagos pela SECOM e reafirma: a pandemia deveria ser a prioridade do governo do estado. Eu não concordo com esses gastos. Eu acho que este não é o momento de fazer propaganda oficial. Entendo que todos os recursos devem ser concentrados na direção de atender a pandemia e atender a desnutrição de parcela considerável do nosso povo. Esses são os 2 principais problemas que temos hoje e, para enfrentá-los, devem ser concentrados os recursos. A nossa equipe de reportagem, assim como a equipe do portal 18 Horas, pediu explicações do Detran sobre os critérios para os gastos milionários com propaganda em uma época de pandemia. Mas o órgão respondeu que não irá se manifestar sobre o assunto. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 7h01, seguimos direto para o editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. A espera por vacina é cada vez mais preocupante no Amazonas. Há atraso na entrega pelo Ministério da Saúde e as promessas de vacina feitas pelas autoridades do Amazonas não vingaram. Em março, o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida anunciaram esforços para a compra de aproximadamente 1.700.000 doses. Até agora, as promessas que viraram manchetes na imprensa local não deram em nada. Os gestores podem até alegar que outros também não conseguiram comprar, mas não podem negar que usaram os anúncios para tentar se promover. Wilson Lima e Davi Almeida sabiam das dificuldades. Mesmo assim, usaram suas máquinas de propaganda para fazer promessas que não cumpriram até hoje. Os 2 gestores devem explicações à população. Não há como negar que a campanha de vacinação em Manaus e no Amazonas como um todo está bastante lenta e deixando milhares de pessoas numa fila que não anda. 18 Horas. 7-2, Karime, quem ganhou, quem vai para o circo? Nossos convidados do aplicativo Mano, Éder Silva Teles e Eduardo Amazonas. Passa aqui no horário comercial na Rádio Mix e cada um vai levar um par de ingressos para o circo Marcos Frota. 7-2, boa noite, Karime. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã, às 6 da tarde, com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.